Esse é um episódio que eu queria assistir nessa temporada de Ruptura, aquele que vem logo em seguida ao fim da primeira temporada, mostrando o que aconteceu com os externos, as ações da Lumo e tivemos uma nova abertura. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou analisar e fazer algumas teorias sobre o que aprendemos com a vida dos externos e também as ações feitas pela Lumo para conter os danos com o despertar dos Zines. Mas desde já eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal e ative o sino para notificação de um novo vídeo. Esse episódio ele foi muito bom. Ele teve uma agilidade, ele teve tensão e teve também uma coisa que não acontecia na primeira temporada. Lá a gente só via a vida de Mark fora da Lumo. E aqui nesse mostrou como é cada personagem da equipe fora da empresa. Também nós tivemos, claro, não podemos tirar a importância do primeiro episódio, apesar desse ser melhor, porque no primeiro foi mostrado todas as mentiras da Lumon, como por exemplo que se passaram 5 meses. Não, na verdade se passaram apenas 3 dias desde a volta de Mark para a empresa. Então aqui nós vamos analisar alguns pontos importantes na visão de cada personagem. Dylan termina a primeira temporada sendo empurrado por Miltic para poder acabar com a contingência. E o que vimos que se seguiu foi ele indo embora da empresa no seu eu externo, com uma bolsa de gelo na cabeça para um machucado, e finalmente ficamos sabendo o porquê dele ter feito a ruptura. Isso era algo que me incomodava. E foi por causa de sua esposa e de seus filhos. Ele não conseguia ficar em um emprego por causa da insegurança dele. Então apareceu o aluno com a ruptura e os benefícios dela, e ele viu uma forma de poder sustentar sua família. E foi com Dylan, na entrevista de emprego, que a série mostrou como as pessoas agem com discriminação e desconfiança com aqueles que fizeram a ruptura. Foi somente por causa disso que ele não conseguiu um novo emprego. E também foi mostrado como ele é diferente do seu interno. Lá na empresa Lumo, ele tem confiança, ele tem habilidade profissional, bate muitas metas, mas fora dela, ele é uma pessoa totalmente insegura. O que eu vejo é que Dylan é um personagem coringa para a série. Os roteiristas sempre o usam quando querem responder a alguma coisa, complementar algo que foi deixado ali em uma ponta solta. E isso faz com que o personagem se torne bem interessante. Even é um personagem a ser observado, eu já tenho falado isso nos meus vídeos anteriores, que ficaria de olho nele nessa temporada. Ele é realmente muito enigmático. Ali, depois da contingência, fica observando os quadros com as paredes escuras e o elevador com seta vermelha. E alguns dias depois, eu não me recordo quantos, ele vai até o telefone público e faz essa ligação misteriosa, dizendo que o seu eu interno tinha recebido a mensagem. Enquanto ele faz isso, é observado por Burt, que estaciona o carro perto da cabine. Não foi dada nenhuma pista de com quem ele conversou ao telefone, apenas essa fala, que o seu eu interno tinha recebido a mensagem. E eu penso na primeira temporada, naquela tinta que caía no escritório, que fazia referência aos quadros que ele pintava. E que essa repetição de pintar vários quadros não seria uma forma de treinamento do subconsciente para passar ao seu eu interno essa mensagem do corredor que tem na Lumo. Mas agora, com a contingência, acabou que facilitou tudo, porque o seu eu interno viu os quadros. E agora, tanto Irving quanto Dylan sabe do corredor, que foi onde a senhora Casey foi no fim da primeira temporada. É impressionante como as versões deles são diferentes. A interna é totalmente comprometida com o trabalho, tem uma fidelidade à doutrina de Egan. É engraçado, tem aquele momento na primeira temporada, quando ele propõe a Mark que eles fiquem atrás de Hayley dizendo o nome dela, para que ela refine os macrodados de forma mais rápida, e isso vai totalmente contra o que ele é na vida externa. Uma pessoa observadora, estrategista e, por que não, ele não é a pessoa infiltrada na Lumo.
Helena Egan foi a que mais me surpreendeu, porque ela foi mostrada na última vez naquele vídeo para Hailey, dizendo que não aceitava a demissão dela, que ela, Helena, era uma pessoa, Hailey não. Foi até uma forma cruel. Mas aqui nesse episódio foi mostrado que ela não tem todo esse poder, que ela é mais uma fachada, ela é apenas o rosto da família Egan, apesar de não ser insegura. Naquele momento, com o pai dela, ela é bem retraída e obediente, chega a ser humilhada por ele na frente de outro funcionário da empresa, mas logo depois coloca sua máscara, dá ordem a Miltic para que contenha os danos causados pela contingência, depois age friamente com Cobel, mas sempre se reporta a Drummond e a Natalie, principalmente naquele sucesso em trazer Mark de volta. A série mostrou que a família Iga não é tão amorosa como é mostrada ali na empresa Lumo, e a verdadeira Helena aparece quando está sozinha. Ela tem esse conflito com a Helly, ela tem medo de Helly. Naquele momento mostrado em que ela pega no pescoço, que ela se lembra do que passou no elevador quando Helly tentou machucá-la. E também agora, Hailey faz com a contingência usando a imagem dela para destruir a Lumo. Mais uma vez é Hailey atacando ela e Helena tem esse medo de sua interna. E agora, além do medo, tem a inveja, porque ela viu que a interna dela tem uma certa liberdade dentro da prisão. Ela não acha nem que Hailey é uma pessoa, mas Hailey tem essa liberdade, tem um interesse amoroso. Quando ela vê o beijo de Hailey e Mark, isso a abala, porque Helena, na verdade, ela que é a prisioneira. Ela que está ali naquele sistema no qual ela é vigiada, protegida, ela tem que ser o rosto de uma família. Então não é Helly a pessoa que está presa, a sua interna. Na verdade, é ela mesmo, uma prisioneira de todo aquele sistema da Lumo. Mark me surpreendeu porque a escalada do personagem ao longo do episódio vai totalmente contra o que aconteceu na primeira temporada. É claro que ele acordaria confuso, as pessoas olhando para ele, principalmente porque ele disse ela está viva. Mas aqui o que me surpreendeu foi a briga com sua irmã Devon. Ela disse que o interno estava dizendo que Gemma estava viva. Ele estava dizendo não. O que o interno estava dizendo era que a bebê estava viva. Ele nem se deu o trabalho de tentar, de alguma forma, pensar que o interno estivesse certo. Ainda tem aquele momento na lanchonete quando ele briga com Devon porque ela quer colocar advogados nessa questão de Gemma na Lumo. Mas ele diz que apesar da irmã amar Gemma, não tem como a dor dela ser maior do que a dele. Ele até dá o exemplo se o marido de Devon morresse queimado. E aí que vem uma questão: será que foi isso que aconteceu com Gemma? Se ela foi queimada, na minha opinião, não. Porque Devon faz até uou, é como se ele tivesse aumentado a questão. Eu não acho que Gemma tenha morrido queimada, apesar de que o carro possa ter explodido. E toda essa briga foi escutada por Drummond, o funcionário da Lumo, que depois levou para Helena, Miltic e Natalie, que Devon parece estar mais insistente em saber sobre Gemma do que Mark. E é por isso que foi tão estranho essa escalada de Mark no episódio, porque realmente ficou contra a primeira temporada. Ele iria fazer de tudo para descobrir sobre Gemma. Talvez isso aconteça agora, após a conversa com Cobel, ali perto de sua casa no carro. E teve nesse episódio a resposta para a pergunta se tinha um corpo de Gemma. Sim, tinha um corpo e Mark reconheceu. Agora, como Gemma foi parar na Lumo, não foi dado nenhuma pista. Eu continuo acreditando na clonagem e na criogenia. A senhora Cobel volta nesse episódio e mais uma vez é humilhada na Lumo, porque apesar de ser exaltada por sua lealdade à empresa, ela, de certa forma, foi escanteada por Helena de uma forma passivo-agressiva, que ela seria promovida, mas na verdade ela está sendo escanteada. Mas o principal momento dela nesse episódio é ali com Mark, quando ela o encontra e é até cruel, dizendo como ela é facilmente manipulável, mas quando está no carro e ele interrompe e pergunta se Gemma tem a ver com a Lumo, ela parece querer contar, mas grita
e vai embora. Ao fim do episódio, a série deixou duas perguntas: se é que Mark vai agora acreditar que Gema está viva e se a senhora Cobel aceitou o novo cargo na Lumo. Eu acho que sim para os dois, principalmente para ela, porque é bom ficar ali na Lumo e, de certa forma, até orquestrar uma vingança. E a série mostrou como a Lumo lidou com a contenção de danos em relação à contingência. Eles mandaram embora os convidados que não falaram nada sobre o que aconteceu. Helena gravou um vídeo falando que misturou bebida com medicamento, por isso ficou alterada. Miltic demitiu Irving e Dylan, mas Mark não. Mark continuou empregado. Mark teve um tratamento especial, porque ele é um funcionário importante para a conclusão do projeto Cold Harbor. E aqui acaba que se segue ao que aconteceu no primeiro episódio, com a equipe dele retornando, com Irving e Dylan novamente sendo readmitidos e Helena, mesmo a contragosto, voltando a ser Ellie. Mais uma vez a série não deu nenhuma pista sobre esse projeto Cold Harbor, mas eu fico me perguntando quem é mais importante, Mark ou Gemma nesse projeto, porque os dois estão ligados a ele. E também a série apresentou a sua nova abertura, que sempre tem algum spoiler da temporada, mas eu quero me focar apenas em alguns pontos. O primeiro deles é o Mark de pijama, que é a versão externa, acordando cercado de vários bebês sem rostos. E isso faz muita referência, para mim, em minha opinião, ao que eu disse no meu vídeo anterior, em relação à clonagem, porque eu acho que a senhorita Huang é um clone criança da senhora Casey. E também tivemos a cena em que o Mark de pijama, versão externa, entrando no cérebro e expulsando o Mark de terno, que é a versão interna. Então, eu acho que aqui, em algum momento da temporada, Mark vai passar pelo processo de reintegração, assim como o Pete na primeira temporada. Vemos o Mark de pijama, tonto, ali perto de vários remédios e também próximo ao elevador da seta vermelha e sendo salvo por um homem de terno. Eu acho que em algum momento da temporada, o Mark, versão externa, vai conseguir entrar no setor de testes da Lumo, porque é mostrado que o Mark de pijamas está usando o crachá da ruptura. E tem o meu favorito, que é aquele momento em que Cobel olha tudo e mostra a imagem de Mark de pijama correndo pelo corredor escuro, mas principalmente no final tem um elevador de seta vermelha que vai alterando a senhora Casey com Halle, e no final fica só Halle dentro do elevador. Eu acho que em algum momento da temporada, Mark possa ficar em conflito com os seus sentimentos em relação a Halle e a Gemma, ou talvez Cobel acabe enviando Helena ou Halle, que é a mesma pessoa, para o setor de testes. No fim, temos o Mark de pijama usando o crachá da ruptura, acordando e vendo um bebê engatinhando, e esse bebê tem o rosto de Kir Egan. Então, eu acho realmente que a Lumo está lidando com o processo de criogenia, clonagem e imortalidade. No episódio passado, muitos se perguntaram se seria Helena ou Helen quem desceu até o andar da ruptura. Mas nesse episódio foi mostrada a equipe chegando e indo até o elevador. Para Mark, Dylan e Irving, o elevador foi mostrado com a seta acesa e o toque dele. Mas para Helena, ela entra no elevador a contragosto e não é mostrado o toque dele, apenas o barulho do elevador descendo. Então, na minha opinião, realmente, no episódio passado, quem estava no andar da ruptura era Helena. No próximo episódio, a série vai andar com seu enredo e os personagens vão procurar a resposta para essa pergunta: se Gemma está viva e se está na Lumo. Mais sobre esse episódio, que para mim foi o melhor até agora. Qual a sua opinião em relação a ele, suas teorias? Deixa nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.